Rádio Voz do Coração Imaculado apresenta o programa Verdades da Fé com o Padre Sávio. Hoje é quarta-feira de cinza. Gostaria de cumprimentar os nossos ouvintes da Rádio Voz do Coração Imaculado. Agradecer a presença de todos os ouvintes que estão a nos escutar. Precisamos da sua audiência, precisamos da sua ajuda. Então, hoje nós temos essa alegria de podermos começar o nosso programa e começando também a Quaresma. Gostaria de convidar a cada um para rezarmos a Nossa Senhora, pedindo as graças para que nós possamos fazer um bom proveito do programa de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vos saúdo, Maria, filha bem-amado, eterno Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, Maria, Mãe de bravo do Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, Maria, esposa fidelíssima de Deus e Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Então, estamos começando hoje a Quaresma e assim gostaria de falar um pouco sobre o sentido da Quaresma. É um tempo de penitência, um tempo de conversão. Então, nós devemos entender por que a Santa Igreja nos pede essa oração e essa penitência. Sabemos que pelo jejum e outros exercícios de penitência, nós nos conformamos mais a Deus. E é o tempo em que nós temos necessidade de unirmos pelo Espírito de penitência as obras redentoras do nosso Salvador. Assim, toda a Quaresma, nós somos convidados à conversão, à mudança de vida, à penitência, ao sacrifício, unindo-se a nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós fazemos esses exercícios de jejum e exercício de penitência, a Quaresma vai associar-nos a Jesus de maneira efetiva. Mas não há Quaresma que valha sem esforço pessoal, de retidão de vida e de viver com mais fidelidade, reparando por qualquer outra privação voluntária as negligências dos outros tempos. Paralelamente a esse esforço que exige de cada um de nós, a Igreja ergue diante de Deus a cruz de Cristo, o Cordeiro de Deus, que tomou sobre si os pecados dos homens e que é o verdadeiro preço de nossa redenção. À medida que nos aproximamos da Semana Santa, o pensamento da paixão torna-se predominante até chegar o momento de prender por completo a nossa atenção. Já desde o começo da Quaresma, ela não está presente
é a união com o sofrimento de Cristo que o exercício cristão vai entregar-se à santa quarentena, indo ao encontro da Páscoa, com a alegre certeza de partilhar da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Se Cristo não ressuscitou, seria vã a nossa fé. Eis o tempo favorável, eis o dia da salvação. A igreja apresenta-se à quaresma no mesmo termo com que se apresentava outrora aos catecúmenos e aos penitentes públicos que se preparavam para as graças pascais do batismo e da reconciliação sacramental. Para nós, como para eles, a quaresma deve ser um longo retiro, um treino em que a igreja nos exercita na prática da vida cristã mais perfeita. No início do cristianismo, havia duas coisas. Uma, aquele que ia receber a fé, então teria que ter uma preparação. Era então os catecúmenos. E os catecúmenos iam receber uma formação para acolher a fé e serem batizados. E, por outro lado, eles teriam que mostrar uma certa penitência da sua vida passada, dos seus pecados. Também, os primeiros cristãos tinham costume de, quando iam se confessar, que era uma coisa muito mais levada a sério do que os dias de hoje, ele começava a fazer penitência daqueles seus pecados. E aí depois ia se confessar. E na confissão o padre dava também penitências mais pesadas. Não é diferente dos dias de hoje, que as pessoas têm essa fragilidade. Ora, às vezes uma penitência durava anos. Vamos dizer que a pessoa que cometia um crime, ela teria que fazer uma grande penitência e reparação, e ficava vestida até de saco para fazer as penitências. E muitas vezes tinha que fazer penitências públicas, mas para que não se reconhecesse, é que ele colocava-se a um capuz. Assim, quando nós vemos nos fogaréis, nas festas que tem, na Semana Santa, como em Goiás Velho, o fogaréu, exatamente aquelas pessoas com capuz era para sinal de penitência. Então eles tinham que fazer penitência, mas para não ser de identificar a pessoa, é que se colocava aqueles capuzes. Assim também a quaresma aponta-nos o exemplo de Jesus, e atrás do jejum e da penitência associa-nos aos seus sofrimentos para nos fazer participar da redenção. Assim, no próximo domingo, primeiro domingo do advento, da quaresma, temos o Evangelho de Jesus no deserto, para em 40 dias em jejum, e vem então o demônio, o tentador, para provocar. E é o que nós vamos ver exatamente todo o diálogo de Jesus com Satanás, que se és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. E não só de pão se vive homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Lembremos que não estamos isolados, nem somos os únicos em causa nessa quaresma que a hora se empreende. E todo o mistério da redenção que a igreja põe em ação, fazemos parte de um conjunto imenso em que somos solidários de toda a humanidade resgatada por Jesus Cristo. A liturgia do tempo não se cansará de o recordar. Assim, nas orações que se fazem do Antigo Testamento, começa já anteriormente, e com ele a lembrar o largo traço, a história do povo judeu, em que se conseguiram desígnio de Deus acerca da salvação de
todo o gênero humano. O afastamento de Esaú em benefício a Jacó não é uma linguagem terrestre, mas é uma escolha gratuita, agora estendida a todas as nações, que faz os eleitos. José do Egito é vendido por seu irmão, e salvando o Egito é Jesus Salvador do mundo, depois de ser rejeitado e traído pelos seus. Moisés, que arranca seu povo à escravidão e o conduz à terra prometida. Jesus é quem liberta do cativeiro do pecado e abre as portas do céu. Os evangelhos não são menos eloquentes. A narrativa da tentação de Jesus mostra o segundo Adão, novo chefe da humanidade, a contar com as astúcias do Satanás, mas esmagando com seu poder divino. A parábola do homem armado e expulso por mais forte, do domínio que usurpara, é ainda a afirmação da vitória de Jesus Cristo. Tal é o sentido da nossa quaresma. Um tempo de aprofundamento espiritual e união com a igreja inteira, que se prepara para a celebração do mistério da Páscoa. Todos os anos, a exemplo de Cristo, seu chefe, o povo cristão, num esforço renovado, retoma a luta contra a maldade, contra Satanás e o homem de pecado, que cada qual arrasta em si mesmo, para orir na Páscoa o suplemento da vida, renovada nas próprias fontes da vida divina. Assim, nós devemos nos preparar nessa quaresma para a Páscoa. Então, todo o sacrifício que nós devemos fazer, as penitências, é algo fundamental. Pensemos um pouco. Quando os profetas anunciavam dizendo que era necessário a conversão. Assim, fazei penitência. Assim o profeta Joel indica aos ninivitas para fazerem penitência de seus pecados. Depois, quando vemos a São João Batista, ele fala de conversão e penitência. Nosso Senhor Jesus Cristo também fala da conversão e da penitência. E ele faz então esse exercício de jejuar durante 40 dias para iniciar a sua missão da pregação. Veja só, nós conhecemos a infância de Jesus. Depois, o tempo dos 12 anos aos 30 anos fica omitido. Exatamente, Jesus fica no silêncio para se preparar para a sua pregação. E assim, para a sua vida pública, ele começa 40 dias fazendo penitência em jejum. O demônio o tenta. Provavelmente não foi só as tentações que o Evangelho conta, mas nos conta exatamente mostrar qual tipo de tentações Jesus sofreu. Assim também, nós devemos nos unir a nosso Senhor Jesus Cristo. Quando estivermos tentados, pensar, Jesus foi tentado e venceu a tentação. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Então, nós devemos estar sempre atentos e nos prepararmos para isso. A Santa Igreja coloca o tempo de jejum e abstinência de carne. Nós pensamos, hoje é quarta-feira de cinza, é um dia que nós devemos fazer penitência. A Igreja prescreve que, a partir dos 14 anos,
deve-se fazer jejum e abstinência de carne, e até se aproximasse dos 60 anos, até então 60 anos incompleto. Então 59 anos a pessoa fazer essa penitência de jejum e abstinência de carne. É apenas 2 dias no ano que nós temos com uma maior seriedade essa abstinência e este jejum, que é quarta-feira de cinza e sexta-feira santa. Somos convidados para toda a quaresma, quem tiver com boa vontade, de abster-se de carne no toda a quaresma. Antigamente era prescrito que durante a quaresma não se comesse carne. Então é uma boa opção de fazer essa penitência. Tanto que nas aparições de Nossa Senhora em La Salette, Nossa Senhora lamenta para os 2 videntes, Maximiliano e Melanie, que os homens na quaresma vão a açougue como cães. Veja, Nossa Senhora compara as pessoas que naquela época comiam carne na quaresma, era como cachorros, cachorro que fica à procura da carne. E muitas vezes, infelizmente, muitos cachorros vão para a carniça. E nós podemos dizer quantas pessoas durante a quaresma procuram os pecados. Por exemplo, o carnaval é como um cachorro que se esfola numa carniça, quer dizer, vai estar totalmente cheio de pecado. E dizer que, não, eu vou no carnaval, pulo carnaval, não me faz mal. Como não? Vai no chiqueiro de porco. E mesmo que você não toque nisso, você vai ficar fedendo a porco. Então, nós devemos ter muito cuidado com as ocasiões de pecado. Gostaria de oferecer, nesse momento, uma música aos nossos ouvintes. Nas ondas do rádio, a voz de um coração. Rádio Voz do Coração Imaculado, no ar para amar. Pesar e de temor, serve a Deus, despreza o mundo, já não sejas pecador. Serve a Deus, despreza o mundo, já não sejas pecador. Neste vais de horror em mais horror. Filho, acorda dessa morte, já não sejas pecador. Filho, acorda dessa morte, já não sejas pecador. Passam meses, passam anos,
para o outro, assim morre o pecador, como um dia para o outro, assim morre o pecador. Pecador arrependido, pobrezinho pecador, vem abraça-te contrito com teu Pai, teu Criador. Vem abraça-te contrito com teu Pai, teu Criador. Compaixão, misericórdia, vos pedimos, Redentor, pela Virgem Mãe das Dores, perdoai-nos, Deus de amor, pela Virgem Mãe das Dores, perdoai-nos, Deus de amor. Estamos apresentando Verdades da Fé com o Padre Sávio. Jesus, Maria e José, eu vos amo, salvai almas. Estamos então no programa Verdade da Fé. Agradecemos aos nossos ouvintes, mas precisamos também da sua ajuda para manter a rádio. Peço a generosidade dos nossos ouvintes fazendo uma doação através do Pix da rádio, que é o WhatsApp Pix da rádio. Telefone 62 99504 0462. Ajude-nos a manter o programa no ar. Repito então o telefone 62 99504 0462. Então pensemos que durante o dia de hoje nós recebemos no início da Santa Missa as cinzas. Lembra-te, homem, que é pó há de tornar, ou convertei-vos e crede no Evangelho. E lembra-te, ó homem, que és pó e pó há de tornar. Lembra-se do Gênesis, capítulo 3, versículo 19. E para compreendermos em toda a extensão o sentido dessas palavras, imaginemos ver uma pessoa que acaba de exalar o último suspiro. Ó Deus, a cada um que vê esse corpo, inspira nojo e horror. Não passarão bens nem 24 horas depois que aquela pessoa morreu e já o mau cheiro se faz sentir. É preciso abrir as janelas e colocar incenso, alguma coisa para perfumar o ambiente, a fim de que o mau cheiro não infeccione a casa toda. Os parentes, com pressa, mandam levar o defunto para fora de casa e assim ser enterrado. Metido que foi o cadáver na sepultura, vai se tornando amarelo e depois preto. Em seguida, aparece em todos os membros uma lanugem branca e repelente, de onde sai um pus infecto que corre pela terra e de onde se gera uma multidão de vermes. Os ratos vêm também procurar o pasto desse cadáver, roendo-os por fora, ao passo que outros entram na boca e nas entranhas.
vêm as baratas, os vermes, despegam-se e caem as faces, os lábios, os cabelos, encarnam os braços e pernas apodrecidos, a fim de os vermes, depois de consumir toda a carne, consomem a si próprios. E deste corpo só restará um esqueleto mal cheiroso, que com o tempo se divide, ficando reduzido a um punhado de pó. Assim é nosso final. Quanta vaidade! Quantas pessoas se vangloriavam de seus corpos, das suas maquiagens, das suas plásticas. Toda a beleza se foi. Eis aí o que é o homem, considerado como uma criatura mortal. Eis aí o estado a que também, meu irmão, será talvez em breve reduzido a um punhado de pó fedorento. Cada um de nós. Eu irei morrer. Pode ser hoje, pode ser amanhã, mas irei morrer e virarei pó. A você, nosso ouvinte, também pense na morte. Como é que nós estamos levando a nossa vida? E nosso Senhor nos alerta: procurai juntar riquezas no céu e não na terra, porque aqui aqueles que procuram os bens do mundo terão seus bens roubados. Aqueles que procuram a honra, de um momento para outro é defamado. Aqueles que juntaram bens podem perder a qualquer momento, serem roubados. Suas vestes a traça come. Então, toda sua vaidade se vai embora. Ora, eis aí o homem, considerado sua criatura mortal. Nada importa ser alguém moço ou velho, são ou enfermo, a todos cabe a mesma sorte. O que a igreja recomenda, pondo as cinzas bentas indistintamente sobre a cabeça de todos, ricos e pobres. Lembra-te, homem, que és pó e a pó há de tornar. Convertei-vos, crede no Evangelho. Mas os insensatos, que não creem na vida futura e têm as verdades eternas por fábula, estimulam-se com a lembrança da morte a levar a vida folgada e a gozarem. Querem aproveitar a vida. Essa vida é passageira. Nós temos uma eternidade pela frente. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. De maneira bem diferente, porém, diz Santo Agostinho, deve proceder o cristão que pela fé sabe que a alma sobrevive ao corpo e que depois da morte deste terá de dar conta rigorosamente de tudo quanto tiver feito. Agora, os exercícios da Quaresma não é apenas para 40 dias, mas que nós comecemos a levar uma vida autenticamente católica. O cristão que se lembra que em breve deve deixar o mundo, cuidará da sua eternidade e procurará aplacar a justiça divina com penitências e orações. É por isso exatamente que a Igreja, depois de nos ter posto as cinzas sobre a cabeça, ordena a seus ministros que notifiquem os fiéis o jejum quaresmal. Fazei soar a trombeta em Sião, santificai o jejum. Mas qual tipo de jejum? Muitos procuram
fazer o jejum, como o dia de hoje, sim, do alimento, abstinência da carne, mas nós estamos convidados a aproveitar essa quaresma para fazermos jejum morais. Vamos começar pelo que hoje contamina toda a sociedade: a televisão. Na televisão você pode cortar a televisão, fazer esse jejum de assistir novelas, de assistir Rede Globo ou qualquer uma outra, e assim dar mais tempo para a vida de oração. Há outros que estão tão apegados à internet, que oferece tudo. Então, parar de ficar nas redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook. Então, fazer uma penitência disso. E vai ver que isso vai ser tão bom para a sua alma, que você deveria não apenas fazer durante 40 dias, mas que esses 40 dias seja o início da renúncia dessas redes sociais, que ocupam na nossa mente. Ah, mas eu não vejo nada demais em assistir isso ou isso. Quanto tempo você perde nisso? O Instagram, a pessoa fica assistindo uma coisa, outra, passa horas vendo bobagens e depois não vai ter disposição da vida de oração, da leitura espiritual, nem da visita ao Santíssimo. Quem ficou 1 hora vendo redes sociais, Instagram, vai sentir-se diante do Santíssimo como uma monotonia, porque perdeu todo o gosto da oração. Então, qual é a penitência que você vai se propor a fazer durante esta quaresma? Outros são maledicentes, fofoqueiros, com pequenas mentirinhas do gasto. O demônio é o pai da mentira. Então está na hora de você parar com isso. Ora, outros são mesquinhos. E onde está a sua generosidade? Ora, o jejum e a esmola são as duas asas da oração. Então, temos que desapegar daquilo que nos liga ao corpo e desapegar-se dos bens materiais. E aí sim, teremos gosto pela oração. As fofocas, as intrigas, as mentiras, a inveja, a gula, a impaciência, o desgaste, o julgamento. Quantas coisas nós devemos fazer penitência. Então, que nós possamos usar desse tempo da quaresma para mudar a nossa vida, corrigir a nossa vida. Ora, conforme isso, conformemos, portanto, com a intenção de nossa boa mãe, como ela mesma ordena, sejamos no santo tempo da quaresma, mas sóbrios em palavras, na comida, na bebida, no sono, nas diversões. E o que é mais necessário, afastemo-nos mais de toda a culpa, por meio de uma vida recolhida e consagrada à oração. Porquanto, no dizer de São Leão, sem proveito se subtrai o alimento do corpo, se o espírito não se afasta mais da iniquidade. Então, como diz São Leão,
magno. Quer dizer, é um sem proveito. Se você vai fazer jejum, você vai abstinência de uma carne, vai abstinência de uma comida, mas se você não se afastar daquele mal que tanto faz para você, ou daquele pecado que você está viciado. Ó, meu abalíssimo Redentor, consenti que eu una a minha salutar abstinência com a que vós, com tanto rigor, por mim quiseste observar no deserto. Consenti também que nessa união eu ofereça ao vosso Pai Divino, com proteção da minha obediência à Igreja, em desconto de meus pecados, pela conversão dos pecadores e em sufrágio das almas santas do purgatório. Tenho intenção de renovar essa oferta todos os dias da quaresma. Vós, porém, ó Senhor, concedei-me a graça de começar este solene jejum com a devida piedade e continuá-lo com devoção constante. Então, é necessário procurarmos uma conversão e perseverarmos nessa conversão, a fim de que, chegando a Páscoa, depois de ter ressurgido convosco para a vida da graça, seja digno de ressuscitar também para a vida da glória. Fazei-o pelo amor a Maria Santíssima. Gostaria de oferecer uma música aos nossos ouvintes, pedindo exatamente que nós examinemos cada um a si mesmo. Veja aquilo que mais desagrada a Deus e faça um propósito de mudança. E que, com esse propósito da quaresma, possa assim continuar e perseverar na sua vida. Ofereço então essa música aos nossos ouvintes. Rádio Voz do Coração Imaculado.
Estamos apresentando Verdades da Fé com o Padre Sávio. Jesus, Maria e José, eu vos amo, salvai alma. Nós, nessa quarta-feira de cinza, falamos sobre o tempo da Quaresma e como devemos aproveitar esse tempo para a nossa conversão. Mas também sabemos que durante a Quaresma somos muito mais tentados e provados. Assim, no domingo, primeiro domingo da Quaresma, nós temos o Evangelho em que Jesus é transportado para um monte no deserto e assim é tentado. O Evangelho de São Mateus começa dizendo que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo demônio. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Aproximando-se então o tentador, disse: se és o Filho de Deus, dize a essa pedra que se converta em pão. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Assim, não deve nos surpreender que Jesus, meus irmãos, escolha o deserto para ali rezar, pois a solidão era para ele motivo de grande alegria. Nem que o Espírito Santo ali o conduzisse, pois o Filho de Deus não podia ter senão o Espírito Santo como guia, mas que ele seja tentado pelo demônio, que seja importunado diversas vezes por esse espírito das trevas. Quem ousaria crer, se não fosse o próprio Jesus a nos dizer pela boca de São Mateus? Entretanto, meus irmãos, bem longe de nos advertir disso, devemos nos alegrar e agradecer infinitamente a esse bom Salvador, que nos quis ser tentado, senão para nos merecer a vitória em nossas tentações. Quão felizes somos, uma vez que este eterno Salvador quis ser tentado. Cabe a nós querer ser vitoriosos para vencer. Tais são as vantagens que tiramos da tentação do Filho de Deus. O que tenho em mente é o seguinte, que a tentação nos é muito necessária para fazermos conhecer o que somos. Segundo, que devemos temer enormemente a tentação, pois o demônio é astuto e sutil, e uma única tentação pode nos lançar aos infernos, a condenação, se tivermos a desgraça de a ela sucumbir. E terceiro, que devemos lutar vigorosamente até o fim, pois apenas sobre essa condição o céu nos será dado. Querem provar-lhe que existe demônio para nos tentar? Seria supor que estou falando a idólatras ou a pagão, ou, se vocês quiserem, a cristãos imersos na ignorância, mas terríveis. Seria persuadido de que você jamais prestar atenção ao catecismo. Não lhe perguntaram, quando criança, se todos os anjos permanecerem fiéis a Deus? Se não responderem que não, ou seja, que uma parte deles se revoltou contra Deus, sendo expulso do céu e precipitado no inferno? Também não lhe perguntaram qual é a ocupação desses anjos rebeldes? Vocês não disseram que era para tentar os homens?
e fazer todo esforço para levá-lo ao mal? Contudo, tenho prova melhor de tudo isso do que vocês. Vocês sabem que foi o demônio que tentou nossos primeiros pais no paraíso terrestre, alcançando sua primeira vitória, o que encheu de orgulho e presunção. Foi o demônio que tentou Caim, levando a matar seu irmão Abel. Nós lemos no Antigo Testamento que o Senhor disse a Satã: de onde vens? Acabo de fazer a volta ao mundo. Respondeu-lhe o demônio. Aí está uma prova evidente, meus irmãos, de que o demônio rasteja sobre a terra para nos tentar. No Evangelho podemos ler que depois de Madalena confessar seus pecados a Jesus, dela saíram 7 demônios do seu corpo. Vemos ainda em outro trecho do Evangelho que o espírito impuro, ao sair de nós uma pessoa, disse: voltarei com outros demônios, ainda pior do que eu. Quando o espírito impuro sai de uma pessoa, anda por lugares desertos à procura de descanso, mas não encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. Ao chegar, ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos pior que ele e vão habitar aí. E a situação final dessa pessoa torna-se pior que antes. Assim acontecerá a esta geração perversa. Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo de 43 a 45. Ora, tudo isso, meus irmãos, não é mais necessário que você deve saber. Ninguém duvida disso. Porém, o mais vantajoso para você é compreender bem a maneira pelo qual o demônio pode tentá-lo. Então, primeiro, nós devemos ter essa certeza de que o demônio existe e que ele nos tenta. Agora, como é que o demônio tenta a cada um de nós? Para convencê-lo da necessidade de repelir a tentação, pergunte a todos os cristãos réprobos porque foram para o inferno. Eles que não foram criados senão para o céu. Todos lhe responderão que foi porque, ao serem tentados, sucumbiram à tentação. Vão também perguntar a todos os santos que reinam no céu, que lhe concedeu essa felicidade. Todos lhe dirão: é que ao ser tentado, resistimos com a graça de Deus à tentação e desprezamos o tentador. Mas vocês me perguntarão: em que então consiste ser tentado? Meus amigos, ouça com atenção e você verá e compreenderá. Todas as vezes que o demônio o tentar, ele pretenderá levá-lo a fazer algo que o bom Deus proíbe, ou não fazer algo que ele ordena ou recomenda. O bom Deus quer que você passe santamente o santo dia do domingo, ou seja, rezando, participando dos seus ofícios, não trabalhando, não mais do que você estivesse agonizando. O bom Deus quer que os filhos respeitem grandemente seus pais e mães, os empregados e os professores. Mas vejamos, no domingo, temos guardar domingos e festas. Então, ao domingo, nós devemos um dever para com Deus. Nós somos criaturas de Deus e devemos ter, então, para com Deus, uma gratidão
e colocamos ao seu serviço. E a maior honra que nós podemos prestar a Deus é a Santa Missa. Então, nós dedicamos a Santa Missa. É importante que nós pudéssemos assistir e santificar o domingo, primeiramente já pela manhã, e não dar a Deus a última coisa. Depois, Deus nos diz para não trabalharmos. Mas Deus diz, não trabalhe, e nós queremos trabalhar no domingo. Reclamamos de trabalhar durante a semana, mas no domingo nós somos assim como tentados ao demônio a trabalhar. Outro, nós queremos que o dia seja só para nós. Não, está errado. O domingo é um dia de nossa santificação, de nós vivermos uma vida de oração, de fazermos um apostolado, de fazermos uma visita, fazer um bem a alguma pessoa. E não usarmos só para usufruir, como se o dia fosse nosso. Não, o dia é do Senhor. O bom Deus quer que também nós tenhamos respeito para com nossos pais. Honrará teu pai e tua mãe. E também diz para nós não matar. Quer dizer que nós devemos preservar a vida. Deus quer que você ame a todos, faça o bem a todos. Mas quantas vezes nós omitimos? Sem qualquer preferência, nós devemos e temos o dever de amar a todos. Não quer dizer que eu tenho o dever de gostar de todos, mas devo estar pronto para fazer o bem, mesmo aos meus inimigos. Faça um jejum e abstinência nos dias prescritos. Tenha um grande zelo para instruir-se nos deveres. Perdoe de bom coração aqueles que ofenderam. O bom Deus quer que você jamais faça juramento, imprecações, calúnia, diga palavras imorais, nem façam coisas vergonhosas, o que é bem fácil de se compreender. Então, nós devemos fugir das tentações e das ocasiões de pecado e pedir a graça quando estivermos tentados. Estamos já terminando o nosso programa. Gostaria de dar a bênção a todos os nossos ouvintes. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar, atrás de ti para defender, dentro de ti fortalecer, acima de ti para abençoar, te dando saúde, corpo e alma. Pela intercessão de Nossa Senhora das Dores, de São José e todos os santos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça para sempre. Amém. Fiquem com Deus, com a proteção de Nossa Senhora. Salve Maria. A Rádio Voz do Coração Imaculado apresentou o programa Verdades da Fé com o Padre Sávio.